Você provavelmente já sabe que a tinta nanquim foi inventada na China há milhares de anos, ou que foi usada na lendária arte da caligrafia. Com certeza você sabe qual é a sua cor. Mas você sabe quem foram os primeiros a usá-la? Ou que a tinta nanquim tradicional não era líquida? Descubra neste vídeo. Os 4 nobres são muito importantes no sumiê, uma técnica ancestral de desenho baseada no uso da tinta nanquim. Mas ao contrário do que seu nome possa sugerir, os 4 nobres não são pessoas importantes associadas a algum imperador, mas sim traços de pincel associados a 4 plantas. A orquídea representa a primavera, o bambu, o verão, o crisântemo, o outono e a ameixeira representa o inverno. Ao contrário de outras tintas que foram produzidas ao longo da história, a tinta nanquim tradicional era fabricada e armazenada em sua forma sólida, como uma barra, e só era derretida quando fosse necessário. Esta barra, que era friccionada na pedra de tinta ou tinteiro, juntamente com o pincel e o papel, são algumas das ferramentas clássicas que têm acompanhado artistas e calígrafos por séculos. No ano de 221 AC, o imperador Qin Shi Huang uniu os territórios que atualmente conhecemos como China e criou o primeiro alfabeto chinês unificado, que se escrevia com tinta nanquim e possibilitou a organização do império. É por isso que os primeiros mestres da caligrafia não eram artistas, mas sim mandarins, estudiosos e burocratas proeminentes que traço a traço foram estabelecendo as bases do país. Se prestar atenção, a maioria das ilustrações com tinta nanquim tem um ou mais selos em tinta vermelha, uma cor que significa boa sorte para os chineses. Eram as assinaturas dos artistas, já que era costume na antiga China que se utilizassem selos pessoais nas pinturas, caligrafias ou documentos. Estes selos não eram feitos com tinta nanquim, mas sim com uma tinta vermelha com sulfato de mercúrio. Algumas das obras mais famosas têm inclusive outros selos que indicavam a quem pertenciam. Apesar de ter sido inventada há milhares de anos, ainda usamos a tinta nanquim na atualidade, devido à sua incrível capacidade de resistir aos seus concorrentes. Porque sim, muitos tentaram imitá-la. Na Europa, durante séculos, a tinta ferrogálica, feita com sais de ferro e ácidos tânicos, foi utilizada. Mas havia um pequeno problema. Com o passar do tempo, seus compostos metálicos corroíam a celulose. E o que a princípio havia sido feito para durar para sempre, acabou condenado a desaparecer, dissolvendo-se pouco a pouco.